Por vezes, o que é que acontece? Agora também para fazer aqui um bocadinho a ponte para os sentimentos adotados, é que ainda assim, por vezes, temos sentimentos, quando estamos diante de alguma situação que aparentemente não faz sentido termos determinados sentimentos, ou sentirmos uma tristeza muito grande, ou ficarmos muito estressados com algo que parece aparentemente não haver motivo para isso, e mesmo assim nós temos esses sentimentos. Isso pode ser algo que nós estamos a assumir, um sentimento que nós estamos a assumir que não é nosso, não é? E nesse sentido, na constelação familiar é aquilo que se chama os sentimentos adotados. É uma dinâmica que tem a ver com adotar experiências, estados ou tarefas que possam pertencer a outras gerações, até pode não ser dos nossos pais, pode ser outras gerações anteriores. E essa dinâmica não se limita somente aos sentimentos, ela abarca também os determinados comportamentos, determinados impulsos, determinados pensamentos, e é uma dinâmica que nós podemos chamar que é a dinâmica de eu faço isso por alguém, eu adoto este sentimento, esta postura, este comportamento por alguém. E com frequência, estes sentimentos adotados, com frequência também vêm dessa ferida, dessas nossas feridas da infância, não é? E o facto de nós continuarmos até à idade adulta, e muitas vezes a vida toda, não é? Porque quando não tomamos consciência, passamos por isto a vida toda, de continuarmos ainda à espera que os nossos pais nos deem algo que não nos deram na infância, e quando não nos dão algo, ou quando, por exemplo, há um conflito no casal e a mãe, por exemplo, tem algum tipo de comportamento de alienação em relação ao pai, não é? Então, de alguma forma, um filho pode adotar uma postura, um comportamento ou uma atitude que tem a ver com aquilo que a mãe diz mal do pai, eu vou adotar a mesma atitude, o mesmo comportamento, que é para ser leal ao meu pai. E o mesmo se pode passar com a mãe, não é? E no fundo estes sentimentos adotados, muitas vezes, Bert Hellinger falava que só havia dois movimentos, não é? O movimento para a vida e o movimento para a morte. E muitas vezes estes sentimentos adotados levam-nos a uma postura, a um comportamento, a uma atitude que está relacionado com o movimento para a morte, não é? Quando, por exemplo, quem gosta, eu tenho muitos amigos que praticam desportos radicais. E os desportos radicais, tenho um amigo que fez mais de 700 saltos de queda livre, de paraquedas. E foi campeão, ganhou prémios, e quando eu conheço a história de vida dele, não cheguei a comentar isto com ele na altura, mas é uma história que eu me recordo. Quando eu conheço a história de vida dele, o que é que eu vejo? Eu vejo uma história de profunda rebeldia com os pais, de um pai que é um pai um pouco mais ausente, de uma mãe que é muito castradora, e ele adota este comportamento, no fundo, que é o comportamento, já que vocês não admitem, eu faço isto por vocês. E isto, no fundo, é aquilo que nós podemos chamar dos sentimentos adotados, e que em certa medida, não, em grande medida, eles acabam por nos tirar um bocadinho daquilo que é o foco do nosso propósito, não é? Daquilo que é aquilo que nós podemos fazer por nós e pela nossa vida. E acabam por ser sentimentos que nos absorvem muita energia, não é? Por exemplo, eu falando, posso testemunhar o meu próprio caso, não é? Eu sou filho, a certa altura os meus pais decidiram separar-se, eu tinha 10 anos, nesses 10 anos eu tive um contacto com o meu pai de 2, 3 anos também, portanto já era uma relação que os meus pais tinham de aproximação e afastamento, com frequência, não é? Aproximavam-se, afastavam-se, aproximavam-se, afastavam-se, e a certa altura decidiram mesmo avançar para o divórcio. E isso levou-me a, durante muito tempo, viver somente com a mãe, não é? E fruto desse conflito entre os dois, eu com frequência, porque ela não tinha consciência disso, não é? Eu com frequência ouvia alguns comentários menos bons acerca do meu pai. O que é que isso me levou? Levou-me em determinadas fases da minha vida a assumir, a adotar um comportamento rebelde, né? E no fundo próximo daquilo que eram as atitudes que ele tinha, não é? De alguma forma para o honrar, não é? Para demonstrar, já que vocês não olham para ele, eu faço, não é? E assumo esse comportamento, essa atitude. O que é que isso me trouxe? Isso trouxe-me um desgaste muito grande, sobretudo energético,
e também um pouco o desviar-me daquilo que seria o meu percurso normal, escolar, profissional, não é? É claro que, por um lado, foi esse o padrão, foi essa a dinâmica, por outro, também me trouxe a tal força, não é? Que me levou a procurar a minha independência. Então, voltamos aqui sempre àquela dualidade, não é? Aqueles opostos. Então, se por um lado é um processo que me pode levar a adotar um sentimento, uma postura e um comportamento que não é exatamente o meu, por outro também me pode despertar sentimentos que me levam a fazer algo por mim, não é? E isso acaba por ser, no fundo, nós acabamos por viver muito nestas dualidades, não é? Nestes não são extremos, mas nestas dualidades. Eu concordo, Marco, e eu fico impressionado com a capacidade de aplicação prática desses conceitos muito simples. Como você falou aí, então quer dizer que toda atitude infantil no cotidiano das pessoas tem a ver com um sentimento secundário que tem que dar um passo a... Não. Você citou aí vários casos onde, às vezes, eu tenho uma atitude que é uma atitude que me leva para o menos, né? que me causa problemas, e não necessariamente tem a ver com sentimentos secundários ou primários. Tem a ver com aquilo que o Jung já falava, né? Que, às vezes, que é o que o Hellinger chama de emaranhamentos, mas que todos os grandes psicólogos falam de perceberem repetições nas estruturas familiares, que salta 2 gerações, a pessoa que tem um suicídio aqui, 2 gerações de novo suicídio, 2 gerações de novo suicídio, às vezes nas seguintes, alcoolismo a mesma coisa, várias questões, e assim, a gente aí... esse tipo de situação, muitas vezes, pode ser olhado numa constelação. Mas até mesmo se a pessoa não quiser olhar para isso na constelação, ela pode perfeitamente usar esses conceitos para fazer uma análise da tua ancestralidade sem precisar de ir para a constelação. Por exemplo, olha só, eu tenho um quadro aqui, vira e mexe eu estou deprimido e tal. Aí eu começo a fazer uma pesquisa da minha árvore genealógica. Meu pai e minha mãe não têm esse sintoma. Aí eu vou e converso com eles, converso com as tias, e aí eu começo a descobrir algumas coisas que nunca tinham me falado. Eu começo a descobrir que o meu avô é uma pessoa que, no final da vida, pode ter tido crises de depressão, de que saía para a rua e ficava chorando no meio-fio, e a família tinha que ir atrás dele, e tudo. Uma informação que, se a gente não procura, não vem. Agora, se você começa a pergunta para um, pergunta para outro, conta umas histórias aí, né? E aí essas verdades, elas aparecem, é muito curioso, porque, na verdade, as repetições, e o Hellinger mostra isso bem, elas acontecem porque algum comportamento que não era aceito ali naquele sistema familiar foi excluído. É deprimido, ficava na rua, jogado lá, não vamos contar para ninguém. Mas aí a reprodução acontece porque algum descendente tem que repetir isso para que a família, alguém olhe para isso. Então, quando você começa a pesquisar sua árvore genealógica, conversa com outro, é muito curioso como que, às vezes, naturalmente, essas histórias, elas brotam, como se elas quisessem aparecer. Alguém diz isso como se fosse algo sem importância. E o que o Hellinger faz nas constelações, mas que a gente pode também fazer fora. Se a gente percebe que aquele comportamento que eu tenho, que é um comportamento disfuncional, pode ser um sentimento adotado, eu posso estar ali inconscientemente sendo leal àquele avô, àquele bisavô que teve um destino difícil e foi excluído, eu internamente, eu olho para esse avô e aí tem aquelas palavras, eu vejo você, né? Eu abro um lugar no meu coração para você
você faz parte da nossa família. Né? São frases, mas que é importante a gente viver os sentimentos, né? Olhar para essa imagem de quem é esse avô. Se ele tivesse morrido jovem, eu não teria nascido, porque meu pai também não teria nascido. Então, essa contribuição do Hellinger nos sentimentos adotados, de que você não só pode ter uma disfunção que é fruto de uma lealdade inconsciente, mas você tem condição de se curar quando você olha para essa pessoa, você integra ela na sua família, você pede a ela autorização para fazer diferente, você vira de costas para ela e você se despede. É a mesma história que a gente falou lá em relação à mãe e pai. É o caminho de contactar de verdade a tristeza que esse personagem da minha história deve ter vivido por ter sido esquecido pela família e ninguém mais conta essa parte da vida dele. Né? Contactado com essa tristeza, ter algum descendente que olha para ele através de um olhar amoroso e integra ele na família. Você faz parte da nossa família. Eu te agradeço, porque eu só estou aqui porque você, apesar de ter se suicidado, se foi o caso, apesar de ter sido um alcoólatra, eu só existo porque você, em algum momento, gerou meu pai ou minha mãe, e por isso eu te agradeço. E fez parte, né? E muitas vezes o que a gente vê na constelação é que demônios se transformam em anjos. Pois é. A gente pode transformar uma maldição, algo que poderia ser visto como uma maldição. Poxa, esse suicídio está se reproduzindo aqui em 4 gerações. Se eu tenho vontade de me matar e eu olho para esses que morreram tirando a própria vida, eu vejo a tristeza deles, a dor deles, mas eu incluo eles na minha família e eu peço permissão para fazer diferente. E para a gente que acredita, conforme também Hellinger sempre falava, que os mortos eles estão presentes de uma maneira especial. Eles se tornam os nossos anjos da guarda. Né? Eles podem ser aquelas figuras que vão dar força para a gente, porque justamente a partir daquele momento, aquele descendente vivo, a ponta de uma flecha que foi lançada atrás, muito antes dele, né? Lá nas cavernas, né? Finalmente, alguém vivo consegue ter um olhar de não julgamento, de não ser certo e errado, integrar aquele ancestral passado, sim, que matou, né? No coração, não são palavras, né? E seguir em frente, porque aí a força passa a fluir nessa grande correnteza que é a nossa árvore genealógica. E isso dá para quem está no nosso lugar e para os nossos filhos uma força que a gente vê, eu vejo nas escolas, eu vejo na minha vida, que já estamos falando aí do 4º sentimento, né? Meta-sentimento. Você quer falar do 4º meta-sentimento, Marcos? Fala aí. Vamos sim falar sobre os meta-sentimentos, não é? Pegando só aqui na parte final aqui dos sentimentos adotados, não é? Que são frequentemente sentimentos que os antepassados não puderam sentir, não é? Na época deles, não é? Porque não havia espaço para isso ou porque eram inaceitáveis esses sentimentos naquela altura, não é? E que levaram às tais exclusões que geraram depois repercussões nas gerações seguintes, não é? Com alguém da geração seguinte a adotar esses sentimentos. Quando nós tomamos consciência disso, né, podemos colocar os sentimentos adotados dentro do contexto certo e da pessoa a quem realmente pertencem, através da constelação familiar, e dessa forma, colocando-os no contexto e na pessoa a quem realmente pertencem, nós podemos efetivamente tomar a nossa força e pedir então pedir a autorização para fazer diferente, não é? Integrar e para pedir a autorização para fazer diferente, pedir a bênção no fundo, não é? Para fazer diferente. E isso leva-nos então Marcos, posso só fazer uma pequena parte? Sim. Que eu acho que ainda sobre sentimentos adotados, me ocorreu aqui, no Brasil a gente vive isso muito fortemente agora na pandemia,
que é muitos de nós estarmos nos conectando a um sentimento de escassez, um medo da escassez. Sim. Né, no Brasil. E aí, um medo de como vai ser depois, e uma depressão. E aí, esse sentimento pode ser um sentimento adotado de familiares nossos. Nós estamos no Brasil, onde muitas pessoas vieram de Portugal sem nada, Sim. como vieram de uma grande escassez. Outros descendentes de africanos também viveram essa escassez. Então, no momento da pandemia, sem perceber, a gente pode estar contactando um pavor enorme de escassez que pode ser trabalhado se a gente olhar para a nossa árvore genealógica e olhar ali para trás. Será que eu não tive um avô? E aí é o meu caso, né? A minha bisavó, ela era de uma comunidade libanesa. Ela, aos 14 anos, se apaixonou por um homem brasileiro, foi deserdada pela mãe, que era libanesa, síria. Era chamada de libanesa, mas recentemente eu vi na certidão de nascimento dela que era síria. E se casou, mas ela falou, aos 14 anos, ela falou, posso ser deserdada, mas eu vou viver o meu amor e vou me casar com esse brasileiro. E foi deserdada. E o meu avô, ele vendia ovos com 8 anos de idade nas ruas da cidade do interior. Depois foi para o Rio de Janeiro com 13 anos, com muita dificuldade. Depois voltou para Minas para lavar a garrafa de uma indústria de cervejas, virou presidente da indústria, virou diretor da Federação das Indústrias de Minas Gerais, foi vice-prefeito da cidade, foi deputado federal. Mas a gente tem no gene da nossa família essa lembrança da precarização, né? da escassez. Então, alguns de nós, da nossa família, pode estar tendo uma atitude, né, de perceber a pandemia como uma grande oportunidade, mas outros podem estar se conectando com essa escassez, porque as lealdades são assim, né? Meio que por sorteio. A gente se vincula nessas correntes da vida a um mistério, né? Então, eu só queria lembrar que isso é muito importante. Mais uma vez, como esses conceitos da constelação têm uma aplicação prática no dia a dia de cada um de nós, né? Nessa conexão que uns estão tendo com a pandemia de uma coragem de se reinventar e outros com muito medo de morrer ou de muito medo de ficar sem dinheiro para pagar as contas a partir da retomada. Então, estamos falando de sentimentos adotados. Desculpa te interromper, mas eu não queria perder aí esse bonde. Não, foi ótimo, foi espetacular. E eu agora eu acabei por ficar um bocadinho depois aqui desligar do que estava a falar, mas já me recordo. É que o que é que acontece? Nós, tendo noção, não é, de que adotamos um determinado sentimento e podemos então olhar para esse sentimento dentro do contexto certo e da pessoa a quem pertence esse sentimento até pode continuar, porque nós podemos não conseguir minimizá-lo de imediato, não é? Mas sabendo, por exemplo, que uma depressão, que eu posso me sentir deprimido, e que esse sentimento pode vir de um antepassado, ou pode vir da minha mãe, ou do meu avô, ou da minha avó, ou sei lá, uma agressividade, podem ser sentimentos não vividos por essas pessoas, podemos aos poucos desapegar-nos deles, não é? Sem que essa pessoa precise se identificar com isso, mas quando o faço, desapegando-me desses sentimentos aos poucos, fazendo a integração dessa pessoa, para essa pessoa há um grande alívio ao escutar, ao saber que o sentimento é o certo, mas não o lugar e a época, não é? Então isso é uma forma que eu também, através deste trabalho magnífico que é a constelação familiar, consigo aceder a não gosto muito de dizer ferramentas, mas a uma abordagem que me permite, de uma forma, como tu falaste, bastante simples, com 2 ou 3 princípios, não é? Poder fazer algo que se calhar nas gerações anteriores não foi fácil chegar a esse ponto, não é? E chegamos então aqui à questão dos metasentimentos, que é quando eu olho para toda a minha família, para todas as gerações que vieram antes de mim,
e consigo olhar para todos eles e colocar a todos no meu coração, eu estou a contribuir para o quê? Estou a contribuir para que haja paz no meu sistema familiar. E a paz aqui eu posso já adiantar que é aquilo que nós podemos chamar um meta-sentimento, não é? Que é um sentimento que é maior, não é? Que é algo maior, é algo que eu até posso não vislumbrar, porque é algo tão grande que eu por vezes posso não conseguir abarcar no meu campo de visão, não é? Mas eu, quando assumo este comportamento, esta atitude e tenho esta consciência, eu estou a colaborar para que esse sentimento de paz se instale, não é? E aí já estou a movimentar-me naquilo que é um meta-sentimento. O meta-sentimento a paz é um meta-sentimento, por exemplo, a humildade é um meta-sentimento também, não é? Não sei agora aqui outros exemplos, agora não me estou aqui a recordar de outros eu poderia dar alguns, assim, também ligado a essa pandemia, né? Sim, bom, é uma boa. O Hellinger, de novo, né? Ele dá o diagnóstico, ele dá os conceitos que ajudam a gente no dia a dia a perceber e fazer o diagnóstico se estamos indo para menos ou para mais. E, de alguma forma, ele dá a receita, né? Então, por exemplo, ele fala dos metasentimentos como aqueles sentimentos que você bem falou, são sentimentos sem emoção. E tem tudo a ver com aquele lugar que a gente falou dos primários e secundários, que eu me percebo no sentimento infantil da raiva, eu dou um passo atrás para analisar melhor aquilo. Eu posso entrar em contato com essa tristeza, mas esse olhar distanciado tem a ver com metassentimentos. A análise se dá nesse lugar do metassentimentos. E aí eu vou te dizer como a gente pode aplicar isso aqui no Brasil, né? O Brasil é um país que está no pico do número de mortes. Ontem nós batemos no Brasil o recorde de mais de 1.000 mortes. Diferente da maior parte dos países da Europa, a gente está num crescimento exponencial do número de mortes, né? Então, a gente certamente ainda vai crescer bastante. E no momento de uma enorme dor, porque não só a gente vê as pessoas morrendo, como vê muitas vezes que a gente vive num país que tem situações complexas ali nas favelas e as pessoas... Já está acontecendo nos estados mais pobres do norte do país, do nordeste, onde estão morrendo pessoas que não têm estrutura, né? Pessoas que já são muito sofridas. E, ao mesmo tempo, a gente vive uma situação de instabilidade política enorme, onde, sem entrar nos julgamentos, o governo federal diz uma coisa que não tem que fazer isolamento, aí os governadores estaduais... Aí, assim, olhar para isso tende a nos dar um sentimento de muita tristeza, né? E o que seria o meta-sentimento? É a gente dar de novo um grande passo atrás, sabe, Marco? E a gente dizer sim à vida, ao destino, né? Porque calhou do Brasil, né? Com todas as suas dificuldades, ser atingido por essa pandemia, especialmente num momento de enorme instabilidade política, onde o ministro da Saúde já mudou 2 vezes e agora está sem ministro da Saúde, eu não sei como vai ser isso, mas esse está sendo o destino do Brasil, né? Então, olhar para esse cenário com uma perspectiva mais neutra, sem emoção, não significa ser indiferente à dor dessas pessoas, porque eu, em particular, eu nem vejo televisão, para ser bem sincero, porque aquilo me dói profundamente na alma, ver não só o cenário diário, como, né, a perspectiva que temos. Mas a pergunta é, o que me leva para o mais nesse momento? Eu estou aqui confinado dentro do possível, que eu também, às vezes, tenho que sair. Me leva para o mais ficar aqui arrasado, vendo as notícias da televisão, ou me leva para o mais me conectando, dando esse passo atrás e, de alguma forma, de novo, dizendo sim ao destino do Brasil, né? Nesse momento, acreditando que tudo está a serviço
de algo, né? Eu, como mediador, o meta-sentimento é o lugar da postura do mediador. O mediador está o tempo inteiro, quando ele está ali ajudando as partes, né? Ele está o tempo inteiro buscando ampliar esse olhar do conflito. Você foi agredido pelo teu coleguinha em sala de aula, isso eu sei que é muito doloroso, mas vamos dar um passo atrás. O que será que você falou para esse amiguinho que ele te deu um soco na cara? Esse olhar amplo que Hellinger também, de maneira muito feliz, a meu ver, né, trouxe, e para mim é um exemplo do meta-sentimento. Eu sei que ele fala de outras maneiras, ele traz isso de uma maneira muito mais abrangente, mas como o meu lugar é um lugar do gestor do conflito, eu tento trazer isso para a prática do conflito. E o meta-sentimento é algo que também está ali a serviço de cada um de nós. No nosso dia a dia, eu acordo de manhã, se eu estou muito deprimido por alguma situação, talvez valha a pena eu me conectar com esse sentimento, buscar esse olhar mais amplo, dar esse passo atrás e buscar ter uma análise sem tantas sensações, né? Sem tantas emoções, é o que ele fala. O meta-sentimento é um sentimento sem emoção. Sem emoção, sim. E pode nos ajudar a lidar com os percalços da vida da gente. Perder um filho, né? Ter um filho assassinado, como a gente teve no Brasil, uma criança assassinada de 14 anos aí. Né? Tem uma certa hora que você tem que buscar esse lugar de aceitar, porque senão fica muito pesado. Pois é algo, é uma atitude, é uma postura que requer algum treino, não é? Por vezes não conseguimos chegar lá de um momento para o outro e é por isso que é importante procurarmos também quem nos possa aconselhar, quem nos possa dar algum tipo de recomendação, de sugestão, não é? E esta noção que Bert Hellinger nos deu sobre os meta-sentimentos, procurarmos que seja olhar para as coisas com esse distanciamento, não é? Dando esse passo atrás e procurando não deixar que a emoção em determinadas situações se sobreponha àquilo que é necessário, não é? Que nos permite também e que também é algo que nos serve, que serve à nossa sobrevivência, não é? E é muito importante nesse campo também da nossa sobrevivência. É claro que, como tu falaste muito bem, quando se tem uma perda muito grande, não é que se deixe de sentir, continuamos a sentir, não é? Mas serve a médio e longo prazo, serve-nos manter-nos deixarmos-nos ficar num sentimento secundário, por exemplo, não nos serve, provavelmente, não nos traz benefício. Então, procuramos sair daí desse lugar e adotar uma postura sempre que possível que nos permita ter este distanciamento, não é? Este sentimento sem emoção que o Bert Hellinger nos comentou, nos deixou e tanto escreveu sobre isso, não é? Trabalhou sobre isso. E que é, no fundo, algo que está, naturalmente, como tu falaste, muito presente na tua postura como mediador e que está presente também, ou pelo menos deve estar presente naquilo que é a postura e o comportamento do facilitador de uma constelação familiar, não é? Para não se deixar, de alguma forma, levar por aquilo que é a história do cliente, no fundo, não é? Do constelado. E essa é uma postura que é importantíssima e é fundamental para o desenrolar de uma boa, para que permita que surja uma boa solução, uma imagem e uma boa solução, uma solução que seja boa para o sistema daquela pessoa que está ali a colocar o seu, no fundo, algo que precisa de ser olhado. Bom, nós estamos já com mais de 1 hora de live, de conversa. Aqui a minha cadela também está connosco, porque ela vai ladrando, vai latindo, é porque ela está a gostar, certamente. Está a contribuir, está a dar o contributo dela também para a nossa live. E eu diria que nós já avançámos muito hoje. Creio que podemos... quem nos estiver a ver e a ouvir, se tiver alguma questão que queira colocar, é bem-vinda a questão. Se eventualmente não for oportuno agora, também poderemos responder posteriormente, não é? E quem sabe, sim?
Tem alguma pergunta? Senão eu teria alguma coisinha para falar, mas tem alguma pergunta? Não, de momento não. De momento não. Não temos ainda perguntas. Eu queria só fazer um fecho aí de duas coisas que você falou, né? Uma é, assim, essa postura do Hellinger, que tem tudo a ver com a mediação, do não julgamento, de dizer sim para as coisas, não tem nada a ver com uma atitude passiva. Não tem nada a ver com uma atitude de aceitar as coisas e não fazer nada e ficar imóvel. Ao contrário, dizer sim à vida, dizer sim a uma percepção no relacionamento, pode ser dizer sim que a minha companheira, ela não é não há mais uma verdade naquele casamento, independente de quem tem razão. Dizer sim ao outro é a gente aceitar o outro como a gente é, e às vezes é esse sim que nos faz se movimentar. Isso acontece com a companheira, isso acontece com os pais. Então, o sim, queria enfatizar isso, né? Nessa perspectiva do não julgamento, não tem a ver com perdoar. Não tem a ver com aceitar o outro como ele é, aceitar a mim com as minhas necessidades e, de maneira madura e adulto, tomar uma ação para aprofundar um relacionamento ou para me despedir desse relacionamento. Eu queria também fazer um agradecimento, primeiro ao teu convite, porque eu sempre tive facilidade da escrita. Eu sempre fui uma pessoa que me senti muito mais confortável com textos e muito menos confortável com vídeo. E você foi quem me convidou para fazer a live pela primeira vez na semana passada. Estamos fazendo essa aqui, que de alguma forma, na live passada, eu trouxe essa questão de sentimentos primários e secundários, porque me deu vontade de fazer uma coisa, né, encadeada. E aí eu quero te dizer, Marco, em agradecimento a você, que eu estou gostando dessa brincadeira. E eu vou tentar, a partir de agora, uma vez por semana, ser eu o promotor também um encontro como esses que você tem promovido aqui com algumas pessoas, né? E assim eu fiquei me perguntando, né, quem eu chamaria para também dar sequência a isso que nós estamos fazendo aqui, né? E aí eu conversei com um grande amigo nosso, Tônio Luna, que é um psicoterapeuta lá de Curitiba, grande, constelador, e que tem muita experiência com adolescentes. E aí o tema da live vai ser no dia 30, a gente vai fazer isso, e o tema vai ser sobre adolescentes. E o que tem a ver com essa nossa conversa? Porque eu tenho um filho de 15 anos, né? E aí eu fiquei me perguntando assim, puxa vida, a raiva, ela de fato, ela não é só ruim, ela pode ser muito boa. E eu vejo isso com meu filho, né? Por que é um adolescente? O adolescente é aquela criatura já não é mais um menininho que aceita tudo que os pais fazem, ele já tem vontade própria e ele quer se rebelar, né? Então, eu já tinha sempre essa sensação de que a rebeldia dos adolescentes ela deve ser acolhida por nós, pais. Mas numa live que você fez com a Simone, que foi maravilhosa também, eu ouvi a Simone falar assim, olha, a raiva também é um sentimento positivo nos adolescentes. Desde então, eu tenho pensado nisso. E aí eu vejo como isso de fato é uma verdade. Agora, eu vejo na prática como isso acontece. Então, recentemente, agora, lá na questão dele com a escola, a mãe, ele mora com a mãe em Brasília, ele só vai vir morar comigo no Rio no ano que vem, mas a gente se fala muito, e ele estava jogando muitas horas pela internet de jogos eletrônicos, até tarde, e a mãe pediu que eu ajudasse e a gente estabeleceu um limite nesse horário. E aí ele brigou, ele se revoltou e tal. E aí eu falei, você não tem que brigar, você tem que desligar a internet. Porque assim, você conversa, você dialoga, mas os pais eles estão ali também para dar o limite, né? E ele ficou com muita raiva. E aí eu estava conversando com ele, explicando assim, olha só, filho. Depois, não na hora que ele estava brigando, bateu a porta e tal. Eu falei, olha só, quero que você entenda o seguinte, enquanto você estiver na casa dos seus pais, você tem todo o direito de se rebelar, você tem até o direito de ter raiva. Agora, eu quero que você entenda
que as regras na casa da sua mãe são estabelecidas pela sua mãe e eu vou apoiar. O que você tem que entender é o seguinte, a forma como você expressa a tua raiva, isso é uma coisa que você vai ter que aprender para a tua vida inteira. Porque se você, na hora que está com raiva, xinga e fala mal e tudo mais, isso não tem mais volta, né? Isso está dito. E eu acho que bom que os nossos filhos podem fazer isso dentro da nossa casa, para a gente não só acolher a raiva deles, mas a gente também dizer não. Dizer, olha só, aqui mando eu. E se você me desrespeitar, vai ser pior, porque vai ficar sem internet mais tempo. Com amor, mas entendendo que os pais são grandes e os filhos são pequenos. Né? E amorosamente, mas mostrando para os nossos filhos que é melhor que eles aprendam a forma de expressar essa raiva dentro de casa, porque na hora que ele se sentir injustiçado na escola por um professor, ele xingar esse professor, ele vai ter esse professor contra ele o resto do ano. Pois é. Então é melhor que ele entenda dentro de casa. É bom ele se rebelar contra injustiças que ele entenda. É bom ele expressar raiva, mas é importante ele também começar a aprender a dar esse passo atrás. Porque não justifica ele desrespeitar nem a professora, por mais que ele tenha razão. Mas as consequências, porque tem isso, a gente ir para a má consciência, deixando aí aquilo que eu falei lá quando eu fui para a Europa e tal, a gente tem que arcar com as consequências. Né? Eu fui com o meu dinheiro, quando eu voltei, eu não consegui emprego, tive que pedir empréstimo para os meus pais, com o rabinho entre as pernas, até voltar a conseguir emprego, o país estava em recessão, eu fiz concurso e me equilibrei. Então, assim, é bem-vinda a rebeldia, é bem-vinda a má consciência, é bem-vinda a raiva, mesmo quando sentimento secundário, mas a gente entender que tem que arcar com as consequências. É que o movimento para a má consciência, ele leva-nos para a evolução, sem dúvida, mas nós também temos que ter a noção que temos que conseguir sustentar essa nossa, não é? E dar suporte àquilo que queremos fazer, não é? No fundo, e com os filhos, amar é uma escolha, não é? Nós escolhemos amar os filhos independentemente daquilo que eles possam fazer, que façam algo, tenham só atitudes, vamos dizer assim, boas atitudes, ou que tenham más atitudes, nós vamos amá-los na mesma. Agora, eles vão ter que arcar com a consequência daquilo que é o seu comportamento e a sua atitude. E como tu sabes, nós temos 3 aqui em casa, não é? E a dinâmica é muito semelhante. A dinâmica é muito semelhante. E uma coisa que funciona muito bem, e é que é muito semelhante à dinâmica que tu tens com a mãe do teu filho, é precisamente quando a mãe manda fazer alguma coisa, quando a mãe diz para fazer alguma coisa, ainda que eu possa não concordar de imediato, eu digo assim, a mãe mandou fazer, vocês param tudo e vão fazer. Se eu não concordo, eu depois falo em privado com a mãe e digo assim, olha, eu preferia que fosse assim, desta forma ou daquela. Mas é a mãe que vai dar a indicação depois. A mãe que se vai mudar a ordem, entre aspas, que ela deu, é ela que o faz, não sou eu que faço por ela, precisamente para não lhe tirar a autoridade. E isso tem funcionado muito bem, tanto no caso dela como no meu. Funciona muito bem. É claro que isto é algo, são comportamentos e atitudes que nós podemos adotar tendo consciência deles, não é? Mas que demora o seu tempo, não é? Isto é algo, quando temos um filho, não é só para um dia, nem para uma semana, nem para um mês, é para a vida toda, não é? Então é algo que nós temos que ser, também requer muita atenção, muita presença, não é? Porque eles têm uma habilidade tremenda para contornar, não é? Para passar no intervalo da chuva. E tenho a certeza que vai ser uma live fantástica. Eu faço questão de estar presente para assistir e para vos apoiar também aqui deste lado, e vou convidar aqui as pessoas com quem eu habitualmente contacto para assistirem, porque tenho a certeza que vai ser uma live muito bem passada e uma conversa muito interessante e que nos vai trazer muita coisa boa, muitos benefícios, muita tomada de consciência. É isto, querido amigo. Da minha parte é só agradecer. Estamos todos juntos, né? A gente vai... Essas conversas são também uma oportunidade para a gente
ao desligar aqui a câmera, a gente continua pensando, né? Puxa Pois vida, aquilo que o Marco falou, aí o meu post no Facebook de domingo, que eu faço isso, uma vez por semana eu tenho já tem mais de 2 anos que eu tenho me disciplinado para escrever algo, assim, né? Também não tomar muito tempo, mas é isso, né? A gente está a serviço da vida e se expondo e compartilhando. Eu estou muito feliz de estar aqui falando com você. Eu também muito feliz por teres aceito o convite, aprendi muito com aquilo que falamos hoje, gostei muito de te ouvir. Tu tens uma forma muito clara e muito, de alguma forma, de encadear os temas, não é? E de fazer no fundo, de trazer exemplos práticos que são muito, entendimento muito fácil, e para mim é uma aprendizagem também muito, traz-me sempre coisas muito positivas, algo de muito positivo, sobretudo também nesta fase que eu estou aqui a terminar o meu, depois de vários anos de trabalho, a terminar a minha apresentação para levar a Bruxelas, não é? E então todas estas reuniões, conversas, até a preparação tem sido de uma riqueza fantástica para o meu trabalho. Eu agradeço-te imenso. Querido, eu queria que você, estando com a editora do meu livro em Portugal, a Helena, mande um abraço para ela. Eu queria de público agradecer mais uma vez a você por ter mediado esse contato, ter levado meu livro com trabalho nas escolas aí para Portugal. E em breve esperemos encontrar pessoalmente, né? Quem sabe? Quem sabe no Brasil dessa vez. Pois é, vamos lançar a semente para o universo e deixar que ela cresça. Rinaldo, muito grato, um grande abraço e até breve. Vamos encontrar a oportunidade de fazer uma nova live, talvez com outro tema também que seja interessante para todos. Um grande abraço. Um abraço para você também e para todos aí.